Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou mostrar como utilizar duas tags em um único trend tag, né? Ou seja, eu vou ter duas fontes de dados escrevendo uma única trend tag. Então vamos lá. Vou mostrar aqui a configuração dos tags. Lembrando, pessoal, que eu fiz isso daqui porque eu tive a necessidade de ler de dois lugares diferentes, porém é a mesma variável. O sistema ele tem um rádio e um modem, né, GPRS. Então, quando o rádio tiver interferência, não estiver mais comunicando com o supervisório, aí ele passa a ler os dados do modem, né, via GPRS. E aí, para escrever isso no trend tag, para não ter que criar dois trend tag, eu criei um apenas, mas com dois tags escrevendo nele, né? Ele vai escrever dependendo de qual estiver comunicando. Então, aqui ó, criei esse tag 3, que seria o meu tag simulando o rádio. Eu criei um tag só para simulação mesmo, um interno. E criei aqui também o tag 3 GPRS com a device 1 que eu estou simulando ele com mod sim. Tá? E criei um outro tag, que seria o tag 4 e o tag 4 GPRS. Né? O tag 4 é o rádio e esse é o GPRS. Eu criei dois para fazer o teste de usar uma única função para dois trend tags. Né? Então agora eu vou mostrar aqui o trend. Aqui ó, tag 3, eu usei essa função aqui tr, que eu vou mostrar no SciCode, e declarei aqui as duas variáveis, tag 3 e o tag 3 GPRS. E a mesma coisa para o tag 4, certo? Então tem dois tags com 4 tags variables, né? Então vou mostrar agora a função. Aqui é a função tr. E tá aqui a declaração delas, o ivar1 e o ivar2. E essa é uma função tipo inteira. Então ela retorna um valor inteiro aqui na função, né? Então aqui ó, eu criei esse tag set só para fazer essa seleção entre um e outro, né? Mas na aplicação real mesmo, ele vai verificar qual dos tags está com o device ativo, né? Se é o modem ou se é o rádio, e aí ele vai escrever aqui no IT. E aí o IT retorna na função, que aí ele escreve lá no trend tag, tá certo? Então agora eu vou mostrar isso aqui na prática, funcionando. Aqui na tela eu já coloquei alguns valores aqui para o tag 3 e o tag 4, né, onde essa coluna é o GPRS e essa aqui é o rádio. Agora eu vou aqui no gráfico. Então aqui ó, esse pane 3 com esse fundo preto aqui, ó, eu coloquei aqui o tag 3 e o tag 4. Deixa eu voltar aqui para pegar o tag debug. Aqui é o tag 7. Agora vou colocar aqui no trend. Ó, agora, como o tag 7 está igual a 0, aqui na nossa função, quando ele estiver igual a 0, ele vai ler do rádio. Quando ele estiver igual a 1, ele vai ler do GPRS. Então eu vou escrever nele aqui 1. Certo? Ó, aqui a gente já viu que ele mudou os valores. Ou seja, agora ele não está lendo mais dos tags via rádio, né? Agora ele está lendo via GPRS. E aí eu coloquei esses valores diferentes para a gente ver isso no gráfico acontecendo, né? Mas na aplicação real mesmo, esses valores vão estar iguais, né? Então aqui ele vai continuar essa linha aqui, só que ele vai estar lendo agora de uma outra fonte. Tá, ok, pessoal? Então esse é o funcionamento aí de um trend tag lendo
de dois lugares diferentes, né? E aqui eu vou mostrar também, dessa maneira eu criei uma única função, e aí eu posso usar quantos trend tags eu quiser numa única função, né? A única coisa que eu tenho que fazer é declarar aqui no campo expression do trend tag, as tags que eu quero ler, tá? E se eu fosse fazer isso sem fazer essa declaração aqui em cima, eu teria que criar uma função para cada trend tag, ou seja, se eu tiver aí 200, 300 trend tags, vai ficar um arquivo aqui muito grande, né, de programação, o que seria possível também, mas ficaria muito mais demorado para elaborar e também ficaria muito extenso, né, o projeto. Então, dessa maneira aqui, a gente escreve o tag direto dentro da função. Então, é por isso que tem que ter uma função para cada trend tag, porque o tag ele já está escrito aqui, né? Ele não vai conseguir fazer essa leitura. E aí aqui ele retorna o valor. Ou esse, né? Tá vendo aqui, ó? Criei tag, a função tag 1, underline, a função tag 2, underline. E aqui, o trend tag, olha lá, tag 1 é o expression tag 1 e o tag 2. Então, duas funções diferentes, fazendo a mesma coisa. E no nosso tag 3, a gente vê que a gente usa a mesma função para os dois trend tags. Então, essa é a diferença de otimização, né, de código. Ok? Obrigado aí.